Jornada 6x1, um novo cavalo de batalha da esquerda no Brasil. Meu nome é Jefferson Viana, sou historiador, também atuo na Câmara dos Deputados acompanhando o processo legislativo e vou te explicar nesse vídeo como que a esquerda busca se reorganizar utilizando a questão envolvendo a jornada 6x1. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo, faça a nossa mensagem chegar a mais pessoas nesse canal. Não é segredo para ninguém que a esquerda, tanto no Brasil, tanto no cenário mundial, teve derrotas acachapantes nesse último processo eleitoral, seja no processo eleitoral municipal, seja no processo eleitoral da eleição dos Estados Unidos. Para fins de exemplo, o PT cresceu, mas cresceu em cima de outras legendas de esquerda, como o PDT e o PSB, e o PSOL passou a ser o partido com menor número de vereadores no país, não elegeu nenhum prefeito e ainda por cima ficou muito próximo da sua votação de não alcançar a votação para bater a cláusula de barreira na eleição de 2026, consequentemente fazendo com que o PSOL corra risco de extinção. E o esgotamento da pauta woke, que hoje é muito defendida por essa elite iluminada do campo de esquerda, seja por essa classe média, seja por essa elite de esquerda, chegou no seu esgotamento. E o maior exemplo disso foi a eleição recente nos Estados Unidos, onde a Kamala Harris, que era a maior porta-voz desse tipo de agenda dentro do Partido Democrata, sofreu uma fragorosa e humilhante derrota para Donald Trump. E dentro da esquerda brasileira, esses resultados eleitorais, mostrando o esgotamento da pauta woke, vem gerando debates dentro do campo de esquerda entre a esquerda mais woke, a esquerda mais próxima do atual governo federal, do atual Palácio do Planalto, e de setores de esquerda que já estão começando a se esgotar dessa pauta woke, porque ela não dialoga principalmente das classes mais populares. Porque o trabalhador médio, aquele que recebe até 2 salários mínimos, ele não está nem um pouco preocupado com ideologia de gênero, com legalização de aborto, legalização de drogas. Ele está, na maioria das vezes, querendo simplesmente cuidar da sua vida, receber seu salário e proporcionar, por meio do seu trabalho, do seu esforço, dos seus estudos, uma melhor condição de vida para sua família. E uma das pautas que é tão defendida pelos woke, que é a destruição desse cerne familiar. E com isso, os resultados eleitorais deram um banho de realidade nessa esquerda cada vez mais elitista, que cada vez mais tem nojo e ojeriza, sobretudo aos mais pobres, porque hoje esse eleitorado migrou para a direita, principalmente. O Lula só se elegeu em 2022 por uma frente ampla que contou com a classe média e com a elite de esquerda, uma parte do centro e da direita que mantinha umas certas reservas à figura do Bolsonaro, e por uma parte, sim, dos pobres, da classe C e D, mas muito mais por uma memória afetiva do período do governo Lula do que propriamente por um mérito do petismo. E visando essa confusão, esse banho de realidade com que a esquerda no mundo tem levado, no caso, em especial da esquerda brasileira, o novo cavalo de batalha se dá principalmente agora com uma PEC apresentada por Érica Hilton, líder do PSOL, na Câmara dos Deputados, para acabar com a escala 6x1 na CLT. Sendo que essa maneira, que é uma tentativa de se aproximar do Senado, se aproximar das pessoas da classe C e D, que cada vez menos votam na esquerda em pleitos eleitorais, nada mais nada menos que um mero cavalo de batalha que no final das contas não terá aplicabilidade nenhuma e no final das contas vai gerar apenas mais desemprego. Por quê? E aí a gente vai explicar por meio técnico, por meio objetivo, por que o fim da escala 6x1 ela é meramente uma lacração que visa apenas um diálogo político que, no final das contas, quem vai sair prejudicado são os mais pobres.
Vamos aos fatos. Hoje, basicamente, quem atua em uma escala 6x1 são os comércios, principalmente. E temos que levar em consideração dois fatos. Um, que nesses empregos no setor do comércio, principalmente, esses salários são normalmente na faixa de até 2 salários mínimos e são muitas das vezes a porta de entrada do jovem ao mercado de trabalho. E não somente isso, 70% dos CNPJs que existentes no Brasil são de MEIs, que são os microempreendedores individuais, e microempresas. Ou seja, são pequenas empresas que mantêm ali seus funcionários dentro de um ambiente de trabalho. E não obstante o aumento de custos para uma pequena empresa, relacionados a provavelmente ter que contratar mais profissionais com o fim da atual escala, você tem um problema principal que não é falado pela esquerda no Brasil e é muito omitido, que é a questão dos custos de contratação de um funcionário. Porque para todos que contratam, que entendem pouco de economia, sabem que para você contratar um funcionário no regime seletista, a empresa tem que pagar basicamente 2 salários para que esse funcionário receba um vencimento. E isso vai impactar diretamente na geração de emprego, na geração de emprego, na geração de renda, na geração de desenvolvimento. Porque você vai impedir, além de impedir esse jovem de entrar no mercado de trabalho, de acessar o seu primeiro emprego, você vai aumentar os custos, que já são altíssimos, para a contratação de um funcionário. E hoje, esse debate do fim da escala 6x1, ele é levantado basicamente por um movimento vinculado ao PSOL chamado Vida Além do Trabalho, o VAT, que, nesse sentido em especial, eu vou apelidar de Vá Trabalhar Vagabundo. O trabalho de uma escala 6x1 não é nem um pouco fácil, é totalmente extenuante, porque você trabalhar 6 dias na semana para ter um de folga é extremamente cansativo. Sendo que, por outro lado, se a gente não tiver uma desregulamentação da legislação trabalhista, a gente, no final das contas, vai se atacar o problema errado, que é a falta de produtividade e a falta de emprego no Brasil. Essa medida não é nada mais nada menos que uma tentativa dessa esquerda, dessas pessoas, dessa classe média, dessa elite, de simplesmente tentarem colocar novamente as pessoas mais pobres embaixo do seu braço. Repito, trabalhar numa escala 6x1 não é nem um pouco confortável, mas num cenário atual é o que se tem a se oferecer no mercado. É o que permite hoje ainda as empresas manterem funcionários. E como eu disse, uma boa parte desses empregos na escala 6x1 são portas de entrada no mercado de trabalho. Hoje, você pode reparar num shopping, num supermercado, num comércio, que você tem uma alta rotatividade nas vagas geradas nesses locais, porque são jovens ali, na faixa entre os 18 e os 30 anos, que recorrem ao mercado de trabalho e que estudam ali, fazem seus sacrifícios, que a vida, sim, é uma vida de sacrifício para que consigam galgar empregos melhores, que ofereçam salários melhores, condições de trabalho melhor e melhorar de vida. No fim das contas, o fim da jornada 6x1 só vai atender a 2 grupos. A própria elite, que está defendendo e bradando o fim da jornada 6x1 por uma razão muito simples, porque eles já não trabalham com esse tipo de modalidade de contratação de horário, porque eles são servidores públicos, são herdeiros, são filhos de empreendedores, e o próprio governo, porque no momento em que você aumenta ainda mais os custos trabalhistas, que já são um fardo no Brasil, você vai desestimular a contratação de empregados e vai jogar essas pessoas na informalidade, você vai jogar essas pessoas no desemprego e na fila dos programas sociais, fazendo com que essas pessoas, no fim das contas, fiquem cada vez mais dependentes do Estado. Tudo que um governo assistencialista deseja.
fazer com que o cidadão ele fique cada vez mais dependente do governo. Curta, comenta, compartilha, faça a nossa mensagem chegar a mais gente e vamos para cima.